Saudações a todos, saudações Irmandade Afro-Conebras, Afrodescendentes, Afro-Brasileira. Aqui novamente Luiz Antônio com esse quadro E aí, vamos conversar? E hoje nós temos aqui o prazer de estar recebendo a nossa irmãzinha, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, saudações aos irmãos e às irmãs da Conebras. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite, por você ter disponibilizado aí o teu convívio de família, disponibilizado 30, 40 minutos do seu tempo aí, que não tem preço que pague, ainda mais com as joias que você tem aí, né? Então, não tem preço que pague. Eu agradeço muito você ter dado esse tempo pra gente, tá bom? Imagina, obrigada. Então, vamos lá, Renata. Então, para os nossos 100 milhões de afro-brasileiros que estão assistindo a Renata, apresente-se, Renata, para esses 100 milhões. Quem é a Renata? Bom, vamos lá. Olá, eu sou Renata Gomes, nascida na cidade de Osasco, no município de São Paulo. Eu tenho 43 anos, sou mãe de 3 filhos, tenho 3 meninos e sou psicopedagoga. Eu atuo, como professora na rede municipal aqui de São Paulo e trabalho também com organização de eventos. Eu sou uma festeira de natureza, trabalho com festas. Meu carro-chefe são casamentos e festas infantis. E é uma honra fazer parte desse ideal que é a Conebras. Estou muito feliz de fazer parte dessa família, que eu já tenho como minha família também, que é a Conebras. Muito obrigada. E aí, o que você faz no dia a dia? Não, uma coisa, você disse que trabalha com eventos. Trabalho. Como é que você está se virando agora nessa época aqui de pandemia? Então, eu sempre fui assim um pouco à frente das coisas, né? Sempre estudei muito por ser professora, então eu tenho esse hábito da leitura, de buscar sempre inovações e ir atrás de coisas diferentes. Então, quando veio a pandemia, eu já fazia uma coisa que era o atendimento via chamada de vídeo com alguns casais. Porque eu não moro na grande São Paulo, né? Então, nem todos os casais conseguiriam vir até Osasco, e eu também não conseguiria, por exemplo, atender uma noiva 20, 30 horas da noite, ter que fazer uma visita numa noiva lá da Zona Leste, por exemplo, que a distância, o tempo de reunião não daria certo. Então, Zona Sul também é bem, bem distante, né? Um lugar para o outro. Para o pessoal que não conhece, assim, por exemplo, eu aqui de Osasco, eu tinha uma noiva do Grajaú, são quase 3 horas de viagem até lá, né? Para vocês entenderem, quem não é de São Paulo, entender essa localização do que eu estou querendo dizer. Então, eu já fazia esses atendimentos via WhatsApp. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo, ai meu Deus, agora eu vou ter que falar com a minha noiva online, não vai dar certo. E eu já fazia isso, então para mim foi tranquilo. A única coisa que eu não fazia eram as lives, que eu também comecei a fazer. Então, a minha empresa é a Renata Gomes Festaria, e aí a festaria foi se adequando a isso. Eu comecei a convidar algumas pessoas importantes de eventos, e a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, a gente teve que se reinventar. Nós não imaginávamos que seria tanto tempo, né, com a pandemia. Quando iniciou lá em fevereiro, março de 2020, nós dávamos aí uns 6 meses no mercado parado. E aí fomos já para 345 dias o mercado parado, né, de eventos. E mesmo assim eu ainda fiz algumas festas pequenas e tenho me reinventado. Então agora, por ser dessa forma online, eu tenho dado mentoria, feito consultorias. Tem algumas noivas que não sabem por onde começar e querem casar em 2022, 2023, então eu tenho feito atendimento para elas de forma online. Então, Renata, quanto que eu não quero buffet, eu quero contratar uma cozinheira, quantos salgadinhos eu vou servir? Então, eu tenho feito esse trabalho, né? Muita gente parou, muita gente quebrou, mas eu continuei. Eu já tinha isso lá atrás e eu fui embora. Né? Não dá para parar. Eu não sou assim de desistir, nem de ser pessimista e achar que nada vai dar certo. Eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai querer assim estar junto novamente, se abraçar. Eu não acho que a gente vai aguentar, como brasileiros, ficar só no online. A gente vai estar com tanta saudade, né, de fazer um churrasco, de comer uma feijoada, de estar junto com os nossos, que a gente vai voltar. Eu tenho essa certeza. Não, com certeza, não tenho também a menor. Né?
Não tem como ser diferente, porque o que nós estamos vivendo, o que é o atípico, né? A gente tem que Sim, voltar para o normal, né? tem. Nós estamos numa situação agora que é particular, não é o normal. Então vai É voltar. igual nunca vai ser, mas a gente, nós vamos seguir, né? O importante é Eu seguir. acho que o igual não vai ser por um certo tempo, pelo menos na questão de relacionamento. Né? Por um Sim, certo tempo a gente vai ficar assim, é a mesma coisa. Tome vacina, mas continue usando a máscara, né? isso Então, por um mesmo. tempo a gente ainda vai ficar. Mas, por exemplo, quando teve a peste amarela, aquelas coisas, né? Sim, Tuberculose, aquelas coisas, não sei o quê, todo aquele povo também, a lepra, né, que ele podia encostar com as coisas, com aquela situação isso, toda, aquilo também gerou um comportamento todo, né? Mas hoje a gente não isso. se lembra mais das consequências de viver daquela forma. Né? É verdade. Não se lembra mais de como que era viver pós aquela situação. Então, acho que Sim, também vai ter um período, né, que a gente vai conviver com essa transição, né? Com esse sim. retorno à naturalidade, mas depois a gente, mas ainda mais o brasileiro, é óbvio, Adoro café, como falou, brasileiro é coisa para nós estudar, né? com certeza. A gente dá um jeitinho para tudo. A gente dá um jeito e vai continuar vivendo aí feliz, bem aí, que a gente consegue sorrir das situações mais complexas possíveis. Com Mas certeza. e aí a irmã, então tá se virando dessa forma, é professora, aula, tá dando aula? Não, eu tô de licença maternidade, né? Eu tenho um Ah, bebê de 4 meses, então eu volto final de abril só. tá, mas tá em atividade, tá em atividade. Tô, né? Isso me É, chateia bastante e eu não sei como que vai ser o meu retorno para a sala de aula. O que a rede municipal aqui em São Paulo, que o prefeito vai fazer, quais serão as tomadas de decisões, né, até abril. Eu espero que até lá a gente consiga ter tomado a primeira dose, pelo menos. Não sei, assim, sinceramente, o que vai ser, o que tem sido da educação, eu não sei. Apesar de amar, de acreditar, é algo assim que é uma luta diária, né? É uma luta diária. Educação, o chão de escola, né? Só quem passou e passa sabe o que é, né? mas aí, então, dentro desse contexto daí que nós estamos dessa pandemia toda, como é que você tomou conhecimento da Conebras? Eu tomei conhecimento da Conebras através do grupo da Nina Silva, que é o Black Money. Eu Ah, tá. estou lá, Uhum. né, e fazendo todo o network, buscando irmãos e parceiros que também sejam da área de eventos e fornecedores. E aí eu vi o linkzinho lá, eu nem lembro quem foi que colocou, não sei se foi você, se foi outra Provavelmente pessoa. deve ter sido eu. Deve ter sido. E aí eu Eu vi fui lá estudando todo voluntário. mundo. E eu vi lá, quem deseja ser voluntário da Conebras e tal. E aí eu vi a bandeira e eu falei, isso aqui parece ser interessante. Vamos entrar para ver se não é nenhum golpe, se não é nenhum leak com vírus, né? Porque eu vi que começou a entrar um monte de gente, um monte de conversa. Falei, não, eu vou até o fim porque eu sou curiosa, eu gosto de sentir. Aí logo em seguida já veio a sua fala do que era realmente, começou a dividir por grupos. Eu falei, tá. Tempo eu não tenho, mas eu vou ficar. E Não vou tem ter que mais, a gente aturar faz, aí. né? Ainda mais numa situação dessa desse trabalho que tem todo um objetivo histórico, social e ancestral, né? Aí, se nós formos esperar uma folga para poder fazer ações desse tipo, aí não vamos ter nunca. Não. Nunca. Ou a gente impõe uma disciplina e cria um tempo para fazer, ou então esquece. Né? Ninguém tem tempo para Sim. cuidar Não. do outro. Né? O tempo é Ainda a mais gente que faz. e além disso, e o tempo que a gente tem, a gente quer cuidar da gente, né? Ou dos nossos próximos, né? Agora, quando você cria um projeto que é para cuidar de pessoas não tão próximas, pessoas distantes, pessoas que a gente nem conhece, se nós não impormos que isso de fato é importante, a gente não vai ter tempo para isso nunca. Né? Com Você tem certeza. filho, tem neto, tem marido, tem casa, tem um monte de coisa para você dedicar o seu tempo que sobra, né? Agora, Sim. dedicar o tempo para quem você não conhece, aí tem que ter outros valores, né? Com Nós certeza. temos que ter outros valores em nossa mente. Se Não, nós com não certeza. tivermos outros valores, a gente não vê sentido de fazer isso. Né? Eu gosto muito dessa doação, né, pelo outro, assim, de ajudar, de estar envolvido em projetos sociais. Há muito tempo atrás trabalhei muito em ONG, muito em cooperativa. Eu acredito nessa ação colaborativa. Então eu tô aqui, do que der e vier. E daí você tomou conhecimento da Conectação então, no grupo da Nina, que é o Black Money, Isso, né? isso mesmo. E aí, o que te chamou a atenção?
O que me chamou a atenção é a gente conseguir construir algo para o nosso povo, que essa era uma inquietação minha, mas não tão ampla como a sua ideia. Como nós poderíamos nos unir de ter a nossa escola, ter o nosso banco, ter a nossa faculdade, porque a gente está sempre assim, excluído de uma coisa, excluído de outra, e eu, como professora, e aí a gente começa a fazer faculdade, fazer pós-graduação, e aí você vai visitar uma escola, vai dar uma palestra, e você vê o Mackenzie da vida, você vê os judeus, você vai ali na Liberdade, você vê os japoneses, e você vai vendo com as comunidades que eles vão se ajudando, né? Um vai ajudando o outro. Eu comecei a ver isso também nos nossos grupos de mulheres. Eu comecei a ver mulheres empreendedoras. Eu montei uma empresa de carreto. Agora existe um marido de aluguéis, agora existem mulheres de aluguel. Mas por que você fez isso? Porque um dia o cara veio aqui na minha casa e me assediou porque eu precisava que ele trocasse a minha torneira. Então eu resolvi montar uma empresa com outras mulheres para que a gente pudesse se ajudar e não acontecesse mais esse assédio. E a Conebras veio de encontro com esses meus anseios, né? De pensar nessa questão do empreendedorismo, mas de ir além. Por que todos os outros grupos conseguem se autoajudar, se autoconstruir, e os negros, a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a nossa união, nós estamos divididos. Então, por que não juntar os grupos, né? Por que não fazer esse encaixe? Eu tinha conversado, meu marido é professor de ETEC, FATEC, e ele comentou comigo, eu tenho uma aluna que a família dela todos são judeus, e o pai faleceu, e aí eles se uniram e levaram para fora do Brasil, e pagaram curso, ajudaram a mãe, ajudaram os irmãos menores, e quando surgiu a ideia da Conebras, eu falei, é isso que eu quero. Porque se você tem uma mãe preta desamparada, e você tem um grupo como a Conebras, é para isso que a gente está aí. Então, como é que a gente vai ajudar essa irmã nessa situação, né? Perdeu o esposo, ou já é uma mãe solo, ou não quer ser mãe, quer estudar, quer fazer uma faculdade, mas não tem o apoio, não tem ali um professor que possa sentar com ela e falar, não, vou pegar na sua mão. Quer ir para outros países, porque eu acredito que a Conebras vai chegar em vários países, né? Então, eu quero, meu desejo é conhecer toda a minha ancestralidade, de ir para a África, conhecer tudo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ficar na casa de outros irmãos? Porque os outros povos fazem isso, os japoneses fazem isso, né? Os judeus, como eu citei, fazem isso. Então, assim, quando eu vi a Conebras, o meu desejo era esse, de agregar dessa forma, de fazer parte desse grupo. E a pergunta básica é essa, né? Por que todas as outras etnias fazem e nós não fazemos? Engraçado, acho que não é nem nós não fazemos, por que todas as outras etnias fazem e nós não podemos? Isso, né? Isso Porque mesmo. tem uma coisa no ar, meio que se nós fizermos isso, é proibido, né? Você percebe que tem isso no ar? Percebo. Eu pergunto para você assim, existe uma lei que diz que os afrodescendentes não podem fazer, não podem fazer um grêmio? Existe alguma lei assim? Não, nunca. Existe alguma lei dizendo que os japoneses não podem fazer os seus grupos nipônicos? Os franceses, os alemães? Não existe. Sim. E eles fazem. Eles fazem tranquilamente. Agora, por que nós negros achamos que isso é proibido? É porque nós subconsciente, né? Historicamente a gente sabe, né? Mas é engraçado, né? A gente tem tanta repressão, explícito, mas a gente não faz porque na nossa cabeça está dito que não pode. A nossa repressão é tão grande que parece que tudo que a gente está fazendo está errado. Então a gente quer fazer meio escondidinho e quer falar baixo. E aí, quando a gente fala demais, lá, o preto está chamando a atenção, está falando muito alto, né? Então a gente começa a se fechar. A mesma coisa, todo mundo, antigamente, né? Todas as mulheres negras tinham que alisar o cabelo. Quem disse que a gente tinha que alisar o cabelo? Umas queriam, outras não queriam. Eu tenho visto alguns vídeos, né, de antigamente, e as mulheres mais velhas, assim, da minha geração, eu tenho 43, então de 50, 60, 70, o pente quente. Gente, aquilo era um sofrimento, né? Passar aquele pente quente no nosso cabelo, eu ali com 8, 9 anos, passar aquele pente queimava a nossa orelha, aquele sofrimento todo, mas assim, porque nós não éramos aceitas. Então, se você chegasse com aquele cabelo, todo mundo falava, seu cabelo tá armado. Você já se espantava, que eu já ouvi isso muito na escola. Seu cabelo tá para cima. A gente passa, eu não sabia que seu cabelo era tão fofinho. Seu cabelo é macio, né? Quantas vezes a gente ouviu? Eu peguei no seu cabelo é macio, eu achei que seu cabelo era duro.
E a gente vem de tanta repressão que a gente acha que se a gente se unir, a gente está fazendo uma coisa errada. E quando eu vi a ideia da Conebras, eu falei, meu, isso é muito louco. E eu mesmo tenho trabalhado esse conceito da Canebras e estou desenvolvendo já vamos fazer 2 anos já. Nós começamos em maio de 2019, comecei a distribuir, conversar sobre essa ideia, sobre essa possibilidade. Mas nessa construção tudo também, eu já tive por diversas vezes esse pensamento, assim, puxa, mas eu acho que o que eu estou fazendo não pode. Tá? Diversas vezes eu pensei isso nessa construção, que eu fico, mas será que, e se a polícia me pegar? Por quê, né? E por quê? Droga é essa que fizeram com a nossa consciência, com o nosso subconsciente? A gente tem medo de, eu vou te ajudar. Não, acho que não pode. Acho que não pode. Né? Então, é toda uma lavagem cerebral que fizeram, que é aquilo até que eu falo para algumas pessoas, eu falo assim, acho que quem desenvolveu o sistema racial e preconceitual no Brasil merece ganhar prêmio Nobel, porque deu muito certo. Enraizou, né? Deu muito certo. Não precisa mais nem fazer repressão. Nós não saímos de onde nós estamos, né? A gente já fica ali, não pode dar um passo, né? Psicologicamente tem várias teorias que explicam como é que isso funciona, né? E aplicar a teoria aqui deu certinho. Existem pessoas que ainda estão com os grilhões ainda, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar fora, eu demorei muito, porque eu sou a filha mais velha de 4 mulheres. Então, minha mãe sempre trabalhou em casas de família, e eu fiquei ali cuidando das minhas irmãs, né? Nós somos em 4 meninas. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu consegui emprego no escritório. E eu tinha algumas amigas que falavam assim para mim, mas você é doida, porque você é praticamente secretária do dono da empresa, mas você é preta. E você teria que ter levado o seu currículo para você trabalhar na cozinha ou na limpeza. Você atende o telefone, você passa fax. Eu falava, sim. E isso, assim, amigas pretas, assim como eu, não é um branco que estava falando isso para mim, né? Eu falava assim, gente, o que tem? Não, pelo amor de Deus, o seu chefe é branco? É branco? Ai, meu Deus do céu, ele vai te humilhar. Ele não vai deixar você ficar lá, você não vai conseguir crescer na empresa. E se eu fosse ouvir isso, com certeza hoje eu seria, não desmerecendo, mas eu teria só seguido toda aquela trajetória, que a mulher preta só pode ser da limpeza, só pode ser copeira, porque a gente não pode atingir outros níveis, né? Esse conceito todo que a gente vai ter uma grande... É onde eu tenho dito algumas vezes que a maior dificuldade da Conebras não serão os racistas. A maior dificuldade da Conebras não serão os brancos. A maior dificuldade da Conebras são nós mesmos, porque nós já estamos com a cabeça toda lavada, entendeu? Então, falar para o nosso povo, olha, se associa a Conebras, que nós temos um potencial, que se juntos estivermos, a gente consegue fazer muita coisa, ele vai falar, eu não. Verdade. Essa vai ser a grande dificuldade da gente. Ele fala, mas por que não, irmão? Não, porque está errado, não pode. Vocês estão fazendo racismo inverso e outras coisas mais que a gente vai ouvir. Então, a gente vai ter que desconstruir tudo isso. Então, não só o sistema educacional Conebras, que pretende dar creche até a universidade, por si só, tem que ser no mínimo de 24, 25 anos, né? Para sair da creche, até se graduar, até se formar. Isso aí. Por si só, ele já é longo, né? Demora 25 anos para cada geração, por si só. Mas antes disso, ainda temos que fazer a desconstrução, né, da nossa irmandade, a desconstrução dos pais, para que eles possam levar os filhos dele naquela creche, da Conebras. Eu falo, eu não vou pôr meu filho nessa creche aí, não. Todos os professores são pretos. Eu vou pôr em creche que o professor é branco. A gente vai ter que lutar contra isso. Muito, muito. Vai ser um processo longo, né? Longo. Nós vamos ter creche com um monte de vaga, porque os pais negros não querem colocar seus filhos em uma creche onde todos os instrutores e professores são negros. Até o diretor é negro, ele não vai querer colocar lá. Não vai mesmo. Então, a gente vai ter, onde o sistema educacional, para a equipe que está trabalhando lá, eu tenho dito para eles, o sistema educacional Conebras tem que começar no pré-natal. Mas como é que eu vou montar um sistema educacional partindo da creche com pré-natal? Eles não entendiam isso quando eu falei. É muito visionário, né? O sistema educacional tem que começar com os pais antes de ter os filhos. Com certeza. Porque senão eles não vão trazer os filhos para a creche. É verdade. É verdade. Fazer o acreditar, né? Eu passei essa semana o bebezinho no cardiologista e eu estava com meu marido, e o meu marido é branco,
E aí ele tinha uma senhora, ele estava em pé fazendo a ficha, né? E tinha uma senhora negra, com a filha negra, e aí a moça da recepção, fazendo um cadastro dela, perguntou para ela assim, como que a senhora define a sua cor? E aí ela falou, eu sou parda. E aí a moça da recepção do hospital falou assim, então, aqui no meu checklist eu não tenho a cor, não tenho mais parda, né? E tentou falar para ela assim, ó, então a senhora se intitula como uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher asiática. Aí ela falou, não, eu sou morena. Não aceita, Aí né? a menina da recepção ficou assim, porque não tinha essa opção, e é uma mulher mais velha, né, assim, e aí eu vim, meu marido veio conversando comigo, ele, eu não aceito, ele falou assim, aí depois ele falou, não, eu tenho que aceitar, porque ela já é uma pessoa de idade, e não foi trabalhado isso na mente dela, então desde criança ela ouviu que ela era morena e que ela era parda, nunca ninguém falou para ela que ela era uma mulher preta, né? E ele veio falando sobre ele, falou assim, olha a importância desse projeto que você está começando a participar, que é da Conebras, para os nossos filhos, porque a intenção é a gente dar início, mas eu quero que os meus 3 filhos façam parte da Conebras, que eles entrem como professores. Eu tenho o de 8 anos, já fala para mim que vai ser dentista, então ser um dentista formado pela faculdade da Conebras, por que não? Porque ele só tem 8 anos, então ele pode alcançar isso lá na frente, os outros 2 que são menores, né? E meu marido falando isso para mim, olha só, como é amplo isso, né? Isso que você está fazendo parte, a maneira como as coisas estão sendo colocadas, porque os meus filhos vão entender que eles são pretos desde da minha barriga. As pessoas de mais idade, nós temos que ter compreensão disso. Muita. Nós não podemos criticar essas pessoas pelo seguinte, que elas foram criadas dentro de um sistema que elas eram obrigadas a se identificar dessa forma, porque foi um sistema estrategicamente elaborado, politicamente direcionado, policialmente controlado, né, para que fosse esse o posicionamento e para que fosse esse o discurso. Eu me lembro que na minha época de adolescente era proibido falar de política, de religião e de racismo. Era proibido. Era a lei proibia, esses assuntos não se falavam em escolas, né? Era proibido por lei, e a gente sabe todo o histórico. Então, quando você vai, meu pai tem quase 90 anos de idade, eu sou muito curioso em história, então por diversas vezes eu tentei falar com meu pai para ele me contar como que era a história dele em 1930, 34, não 35. Falo. Eles não falam. Não falam. Era assim, era não sei o que. Pai, mas por que era assim? Mas por que vocês aceitavam? Não, tá, deixa eu falar. É assim. E o medo ainda, né? Ainda tem medo, né? Porque a cabeça está feita e você tem. E eu tentei por diversas vezes cutucar isso, né? Depois eu percebi que ele estava se irritando com as minhas indagações sobre isso. Começa a fazer mal, causar um mal-estar na casa, né? Aí eu falei assim, não, sabe o negócio? Acho que é melhor, acho que eu estou violentando ele. Entendeu? Quando eu fico questionando e pressionando, dando checkmate nele. Mas por que você aceitava? Mas estava errado, não sei o quê, mas estava errado. Estava errado para mim agora. Né? Na minha cabeça agora, eu consigo perceber que ele estava sendo explorado, que ele estava sendo usado, mas naquela época, talvez até ele tinha consciência que ele estava sendo usado, mas ele também tinha consciência que ele não podia reclamar e nem tinha para quem reclamar. Com certeza, com certeza. Vai reclamar para quem? Vai falar para quem que está errado, né? Tem que simplesmente abaixar a cabeça, virar as costas e sair e falar assim, senhor. Sim, é verdade. E agora você chega e fala para ele que ele estava errado, ele fala, estava errado, eu estava salvando minha vida. Porque se eu enfrentasse, era pelourinho, chicotado e tudo. É verdade. Inclusive até do meu pai, por eu ter desobedecido o senhorzinho. Olha só, né? Então, agora você querer que ele age diferente é muito difícil, ele com 90 anos de idade. Não vai mudar. Então, infelizmente. Eu cheguei a essa conclusão, entendeu? Daí parei de perguntar. Vamos retornar aqui. Essas são as coisas que a Conebras não quer falar. Entendeu? Sim. A Conebras não quer falar sobre a tristeza. A Conebras quer falar sobre a nossa positividade, a nossa força, que interessa a muitos. E isso é uma das contrariedades que a Conebras vai ter problema, entendeu? Porque ela vai chegar nos meios de comunicação e nos grupos, né? E falar assim, olha, nós vamos aqui falar sobre a potencialidade. Não, mas vocês têm que falar sobre racismo. Não vamos falar sobre racismo. Nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer sem se unir. Não, mas não sei quem foi que tomou surra lá no shopping, não sei das quantas. Não, mas a gente não vai falar sobre isso.
Mas vocês não estão ligando para o irmão que tomou surra lá no shopping? Não, nós queremos falar sobre a possibilidade de nós nos unirmos e construirmos um shopping para nós. Você topa? É isso aí. É isso aí. Vamos fazer um shopping para nós? Que tal a gente construir um shopping Black Money? Hein? Tá? Onde todos os lojistas sejam afrodescendentes. E aí? A diretoria do shopping é afrodescendente. Você quer discutir quem apanhou no shopping ou quer falar sobre isso? Sobre o construir, né? Sobre o crescer, né? Então, essa é a proposta da Conebrad. Não somos contra quem quer falar nisso. Quem quiser continuar falando disso, pode continuar. Mas eu já recebi convites para participar, porque eu sempre dei palestra a minha vida inteira, participei de várias rodas de conversa. De maio de 2009 para cá, não participei mais de nenhuma roda de conversa sobre esses temas. As pessoas, consciência negra. Ô, Luiz, dá para você vir aqui falar sobre o período da escravidão? Não falo mais sobre isso. A gente fala tanto sobre crenças limitantes, né? E se a gente continuar sempre falando só de dor, a gente vai continuar só sofrendo. A gente não vai andar a passos largos, né? A gente não vê o outro lado. É isso que me encantou na Conebras, né? Eu nunca fiz parte especificamente de nenhum movimento. Sei que somos negros, mas eu sempre quis estar em lugares melhores junto com o nosso povo. Né? Então, essa coisa, mas você quer ser rica, ou você quer atingir outros níveis, você quer fazer parte de um meio que não é o seu, não. Eu quero que todos nós estejamos bem e estejamos juntos. É o que eu falo, nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Tá? Se você colocar dentro da escala mundial de população, você sabe qual posição nós ocuparíamos? Não, qual ranking? Não. 14ª posição. Numa escala de 193 países, a Irmandade Brasileira seria a 14ª. Olha com só. Mais de 100 milhões. França, se nós conseguíssemos Bélgica, Holanda, Portugal, não tem 100 milhões de habitantes. Olha só. Se a gente conseguisse unir 70% desse povo, né? A gente já vira tudo, já muda toda a história. Na América do Sul não tem nenhum país que chega perto da Irmandade Afro-Brasileira como população. A que chega mais perto, sabe quanto tem? Que é a Colômbia. 44 milhões. Olha aí. Nós temos mais de 100 milhões afro-brasileiros. E a gente vai ficar perdendo tempo, batendo cabeça? Então, olha o potencial que nós temos. Olha o potencial que nós temos. E aí, talvez você consiga entender por que existe todo um processo dissimulado para que a gente não se una. Né? Porque a gente é muito forte. Porque que todas as outras etnias se unem, ninguém quebra a sede deles, ninguém ataca a sede deles, a mídia não ataca. Tudo bem, porque são poucas pessoas. Mas a hora que a gente resolver se unir, não é nem para invadir, né? A gente vai ocupar total mesmo, ocupar todos os espaços. E até eu penso mais ou menos assim, mano. Eu não falo nem em ocupar, porque ocupar dá um pouquinho de sensação de entrar em algo que é do outro. Que não nos pertence. Eu particularmente, não penso em ocupação. Tá? Eu penso em aquisição. Então, eu chegar e falar, quanto é? Passa para o nome da Conebrad. Eu pago. Tá pago. Tá? Eu quero pensar em fazer isso. Diz quanto você precisa. Conebrad passa o cheque. Então, vai lá e constrói. Entendeu? É a questão. E eu tenho plena confiança nessa capacidade nossa. Eu tenho plena confiança absoluta. Né? Só existe uma força capaz de impedir que isso aconteça. Nossa. Ninguém pode impedir. Governo não pode, porque não tem nada ilegal. As outras etnias têm Grêmio, por que a gente não pode ter? Então, o governo não pode impedir, polícia não pode impedir, os brancos, os racistas não podem impedir, porque são minoria, não pode impedir. Só quem pode dizer a Conebrad não vai dar certo somos nós. Somos os únicos capazes de dizer isso tem que ficar. Eu acredito que isso tem que ficar bem claro para todo mundo que abraçar a ideia, né? Que abraçar essa causa, né? Eu, assim, mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, às vezes, de horário, e mulher, né? A gente tem dupla, tripla jornada, eu tenho as festas de final de semana,
mas vocês vão ter que me aturar aí até o final. Eu vou ficar até o último momento. Eu quero que eu não sei se eu, até quando a gente dura, né? Não sei o que eu vou ver, mas o que eu puder ver da Conebras ser construída, eu quero, e eu quero passar para os meus também. Então, assim, eu já comecei a conversar com os meus filhos sobre, já comecei a falar para ele, principalmente para o mais velho, existe um ideal aí, uma situação assim, a mamãe está participando, agora ele veio aqui no quarto, aí ele veio pegar o fone, eu falei, né, ele já sabe, a mamãe está em reunião, a mamãe está falando ali, ele já vai começar a entender, e eu vou repassar isso para quantas pessoas mais eu puder. Isso, a gente tem que criar a ala jovem dentro da Conebras, entendeu? Aí tem que trazer essa juventude toda, mesmo que seja de todas as idades, né? A ideia é começar no berço, mas as idades também que já estão mais crescidas, vamos dizer assim, também terão seus espaços, né? Terão seus espaços dentro da Conebras. Nós precisamos de mais da juventude dentro da Conebras, porque são eles que vão continuar. Né? Claro. São eles que vão continuar e talvez, olha, do terceiro, quarto andar para cima, porque tem muito que você fez. Talvez eu não vou conseguir talvez chegar nem no primeiro andar, você talvez chegue no terceiro, quarto, você é mais nova, mas tem muito ainda, é uma construção infinita para ser construída, né? Com certeza. Histórias semelhantes aí de faculdades norte-americanas, assim, vamos pegar como exemplo, que são as mais tradicionais, universidades negras americanas, que têm 200, 300 anos. Então, imagine quanto tempo de história a Conebras tem para fazer para frente, né? Você fala assim, putz, a Conebras já tem 600 anos de existência. Caramba, meu Deus. Isso aí, entendeu? Mas é uma loucura totalmente impossível, né? Totalmente real. Eu acredito muito. Não tem impedimento, porque é só nós que podemos impedir, ninguém pode impedir isso. Com certeza. Então é questão da gente divulgar, aproveitar todas as oportunidades para conversar com os nossos irmãos. Olha, tem um negócio assim acontecendo. Ela só vai virar se nós estivermos dentro. Com certeza. Dentro não tem jeito, não tem como meia dúzia fazer um trabalho para 100 milhões. Não. Não. Como? Né? A gente tem que ter uma coisa. Mas eu acredito muito nessa união e que um vai repassando para o outro e vai plantando essa sementinha, né? Eu não sei em quantos nós já estamos nesse momento como grupo ali fiel, mas quantas? 60. Então, se cada um conseguir trazer 2 com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, né? A gente começar a colocar também essas metas, eu acho que a gente só tende a crescer e evoluir. Não sei, eu sou suspeito para falar da Conebras, porque eu fui intuído pela nossa espiritualidade, né? É uma intuição, não é meu projeto, não é minha ideia. Eu só dei um estalo assim, alguém chegou e falou, vê se entende. Escuta aqui, ó. Eu não vou repetir outra vez, presta atenção, vou falar uma vez só. E aí eu acordei assim, falei, puxa, mas por que não, né? Nós somos 100 milhões, por que não se unir, fazer tudo que a gente precisa? E a partir daí comecei a construir toda essa ideia e chamar as pessoas para dentro. Então, irmão, olha, eu falei pra você que era meia hora, nós já estamos quase a 1 hora. Tá vendo que passa voando? Meu Deus do céu. Passa mesmo. É demais, esse assunto é demais. E isso nos dá né? Nos infla, né? Falar sobre as nossas possibilidades. Né? É muito mais gostoso do que falar sobre genocídio, não é? Sim, nossa, com certeza. Quando a gente fala de algo que a gente acredita, eu já tenho muito amor. Então, quando a gente ama uma coisa, é fácil, né? Flui naturalmente, né? Muito gostoso. Olha, então, para mim não tomar mais o seu tempo aí, eu queria que você encerrasse esse nosso encontro, que já passou do limite, era meia hora a ideia. Você fala demais. Pensa, né? Junta 2 professores. Você atrapalha a minha programação. Era de 30 minutos, olha o que você me faz. Saiu do roteiro. Atrapalha todo o meu planejamento, meu Deus do céu. Irmã, vamos encerrar essa conversa gostosa aqui. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para convidar as pessoas que vierem nos assistir aí mais para frente, né? Quem sabe daqui em 2050 alguém pega esse vídeo e fala, olha como que começou, aquela ali é a doutora Renata, a diretora Renata da Conebras e tal. Quem sabe alguém vai nos ver daqui a uns 30, 40 anos, vai assistir, vai lembrar da gente.
Então, faça o convite aí. E quem sabe alguém não possa dizer assim, ó, eu vim para a Conebras por causa do que a Renata falou. Né? Então, faz esse convite aí para a nossa Irmandade e já para você que faça o seu despedido. Sim, com certeza. Bom, a todos os irmãos e irmãs que acreditam em algo maior, um grande objetivo de vida, um grande ideal, não é algo pequeno, não é algo para pessoas fracas, é algo para pessoas que acreditam que nós podemos fazer uma grande mudança. Eu convido a todos vocês que participem na Conebras, que façam parte desse voluntariado, que descubram o que é a Conebras, o que será a Conebras. Como eu disse agora, se cada um de nós conseguir trazer 2 irmãos, 2 irmãs para esse projeto, nós vamos conquistar o mundo. Então, sonhe com a gente, acredite, realize, não se preocupe, eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer, eu não tenho experiência. É um grupo mesmo voltado para irmãos e cada um vai se ajudar. Ninguém vai ficar para trás, não. Nós vamos crescer e construir um mundo novo, mas um mundo preto. É isso que eu acredito. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada por esse seu sim, que veio para nós e que todos vocês possam dizer sim. Obrigado, irmã. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. E assim concluímos mais esse quadro do E aí, vamos conversar? Hoje com a nossa irmã Renata Gomes, agradável com o seu sorriso, que a gente possa tê-la por muitos e muitos e muitos anos dentro da Conebras. Agradeço a todos vocês. E aí, vamos conversar? Conebras reunindo forças. Temos muito o que fazer. Valeu. Até a próxima.